O terceiro capítulo do Jujutsu Kaisen Mojuro chegou trazendo uma revelação muito importante. Vai sim ter guerra contra os alienígenas, mas não do jeito que você está imaginando. Esse capítulo parece ser um paralelo do que vai ser a história geral do mangá, e com isso a gente entende que sim, vai ter guerra, mas não contra todos os alienígenas, só alguns, provavelmente os líderes. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu nesse capítulo, por que vai acontecer esse conflito e também porque sim, a nova geração de feiticeiros é mais fraca que a anterior e aqui eles deram uma justificativa para isso. Então fica aqui e bora bater um papo sobre isso. E o capítulo já começa com a Yuka, o Tsurugi e o Maru recebendo uma nova missão: lidar com um tubarão comedor de gentes que estava andando ou então voando pela floresta, que eles imaginavam ser uma maldição. E aqui as coisas já ficam estranhas porque o Tsurugi explica que, de forma geral pelo menos, não deveriam aparecer maldições fora de Tóquio. Tem décadas que essas missões de caça a maldições não acontecem fora dessa Tóquio sobrenatural. Isso aqui provavelmente é uma consequência da série original. Maldições surgem de acúmulos de energia amaldiçoada, principalmente vindo da imaginação das pessoas, medos, sentimentos ruins, coisas assim. Todos os conflitos rolados na série original de Jujutsu Kaisen podem ter mudado completamente, permanentemente, não só Tóquio, mas a estrutura desse mundo Jujutsu como um todo. Até porque lembrem que as maldições se tornaram algo público e foi dito que era algo que acontecia em Tóquio. Depois de todos aqueles conflitos, toda aquela destruição, e o público geral ficar com a ideia na cabeça de que maldições são algo de Tóquio, faz sentido que pelo menos a grande maioria das maldições fique apenas lá ou surge apenas lá. Também é por isso que a nova geração de feiticeiros não é tão forte assim. Eles não precisam. A maioria das maldições surge e fica em Tóquio. E ainda mais quando o Tsurugi fala da Tóquio sobrenatural, dá a entender que existem partes específicas de Tóquio que são notadas como maldições. Num aspecto geral, os feiticeiros dessa nova geração não precisam ser tão fortes. A situação está muito mais sob controle. A possibilidade de, por exemplo, algum deles viajar numa missão e sem querer esbarrar numa maldição muito mais forte do que se esperava e alguém morrer, tipo o que rolou com o Nanami, esse tipo de coisa não acontece mais. Ou pelo menos acontece uma frequência muito menor. Ou seja, eles não precisam mais, não tem uma exigência tão grande em eles serem tão eficientes ou tão fortes. Então a média é realmente menor. Mas voltando para a história, enquanto eles conversam sobre isso, o Tsurugi comenta que é estranho que esse tipo de coisa tenha voltado a acontecer justo quando os alienígenas chegaram, insinuando que é culpa deles que as maldições estejam se espalhando de novo. Mas o Maru fala que de forma nenhuma isso seria culpa deles e que muito menos são eles que são responsáveis por esses ataques. Enquanto a Yuka vai coletar testemunhos de pessoas que supostamente viram esse tubarão atacando as pessoas, o Tsurugi e o Maru vão procurar alguma pista. Mas eles acabam brigando entre si porque o Tsurugi dá a entender que os alienígenas vão causar algum tipo de problema, que eles estão armando alguma coisa, e o Maru fica incomodado. A gente descobre que desde o primeiro capítulo o Tsurugi estava com raiva do Maru porque ele aquele tempo todo poderia ter usado a técnica dele e derrubado na hora o sequestrador, mas ele preferiu não fazer porque ele recebeu uma ordem de não intervir e isso colocou a vida de uma criança em perigo. Mas antes que eles continuem a discussão, eles encontram o suposto tubarão. O Tsurugi se prepara para acabar com ele com sua técnica de espada, mas o Maru interrompe porque, como ela envolvia fogo, ele poderia acabar incendiando a floresta. Então eles se preparam para acertar um golpe comum, mas preciso, que iria resolver a situação, mas antes de atacarem eles percebem que o tubarão na verdade era só um cara vestido de tubarão. Esse cara explica que o nome dele é Osada e ele costumava ser um feiticeiro Jujutsu e não tem nenhuma maldição tubarão atacando as pessoas. Na verdade é um tigre chamado Toranosuke que tá solto por aí atacando as pessoas. Ele explica que 25 anos atrás alguns contrabandistas trouxeram um casal de tigres para a região e o Toranosuke é um descendente deles. O que aconteceu na verdade é que por conta da tecnologia usada na região e também do calor, o rio de lá acabou secando e o ecossistema começou a se degradar. Toranosuke então desceu a montanha procurando por comida e acabou se alimentando das pessoas. Elas simplesmente viram o Osada procurando ele vestido de tubarão e confundiram as coisas. Ele anda vestido assim porque a técnica amaldiçoada dele permite que ele puxe para si as habilidades de criaturas com as quais ele está fantasiado. E o objetivo dele basicamente é resgatar o Toranosuke, que é um antigo amigo dele. O Tsurugi fala que isso não era mais uma opção porque o Toranosuke já tinha provado o sangue humano, então ele ia continuar atacando pessoas, mas o Osada fala que ele tem um lugar distante e seguro e por ele ser um feiticeiro ele daria conta de criar um tigre. O Tsurugi continua negando porque isso ainda assim seria um perigo para outras pessoas, considerando que o Toranosuke já fez, mas isso faz o Maru pensar sobre a relação das pessoas com os alienígenas. É aqui que vem o plot da guerra, que o Maru percebe que isso é um tipo de reflexo da coexistência que eles estão tentando alcançar. Nesse momento, usando as habilidades de tubarão, o Osada sente o cheiro de sangue e entende que o Toranosuke estava lá por perto. Ele persegue ele, mas acaba sendo na verdade encurralado e atacado pelo Toranosuke. O Tsurugi salva ele e se prepara para eliminar o tigre, mas o Maru não quer, justamente porque ele estava pensando naquele reflexo dos alienígenas, mas o Osada fala que não tinha jeito. Ele acaba percebendo que realmente o Toranosuke já tinha feito muita coisa e ele não ia parar de fazer essas coisas pelo visto, seria sempre um perigo para as outras pessoas e essa era a coisa certa a se fazer,
mesmo que seja um antigo amigo dele, ele se lembre dele criancinha, quando ele não tinha aquele instinto tão agressivo assim, ele não tinha provado carne humana e essas coisas, mas ele percebe que o antigo eu do Toranosuke não existe mais. Enquanto ele se despedaça em lágrimas, o Osada simplesmente fala pro Tsurugi fazer o que tem que fazer, mas que seja rápido e indolor. Com isso, o Tsurugi elimina o Toranosuke com um só golpe, e enquanto o Osada processa a dor de ter perdido seu amigo, ele vai conversar com o Maru. Nessa hora, o Maru explica pro Tsurugi que a função dele é coletar informações e decidir se os Shimurianos podem ou não coexistir com os terráqueos. E também que a técnica amaldiçoada dele é compartilhada com a do irmão gêmeo dele. Por isso ele é proibido de usar ela, ele só pode usar em caso de emergência. E se ele usar muito poder, o irmão dele vai saber, e eles vão entender que os humanos são um perigo. Nessa hora, o Tsurugi entende que quem falou com ele no final do capítulo anterior, na verdade, não foi o Maru, foi o irmão dele. E o Maru fala que se ele chegar a precisar usar verdadeiramente a técnica dele, isso vai manchar a visão que os Shimurianos têm dos terráqueos e vai dificultar uma coexistência. Ele explica para o Tsurugi que ele não deveria estar contando essas coisas, mas ele tá contando porque ele quer se dar bem com os humanos, ele quer que exista uma convivência pacífica. O Maru explica que na visão dele eles estão numa situação parecida com a do tigre, a diferença é que eles podem se comunicar e por isso ele quer usar todas as palavras possíveis para mostrar quem eles são. Nessa hora eles encontram um filhote de tigre, mostrando que era um filho do Toranosuke. O Tsurugi anda até ele, fazendo o Maru pensar que ele ia acabar com o filhote de tigre também, só que ele simplesmente segura o filhotinho e entrega pro Osada, falando pra dessa vez ele tomar mais cuidado e não deixar ele sair de vista. Nessa hora o Maru pergunta se o Tsurugi tem certeza e ele fala que ninguém sabe o que aquele tigre vai se tornar. A mesma coisa vale pros humanos e os aliens. Com isso daqui provavelmente sendo um reflexo de como vai ser a conclusão dessa história. Tá muito claro que existem alguns Shimurianos que são mais agressivos, mais impositivos e estão mais desconfiados dos humanos. Eles nesse caso seriam como o Toranosuke. A partir do momento que eles fizerem uma coisa pela primeira vez, que eles provarem o gosto de sangue, vai ser entendido que eles não vão poder parar e eles vão ter que ser eliminados. Porém, assim como o Toranosuke ter feito isso não significa que o outro tigrezinho filhote vai fazer isso, alguns dos Shimurianos serem um problema não significa que todos eles são. Por exemplo, o Maru, que claramente quer ser aliado dos humanos. O que significa que o que a gente pode imaginar por enquanto do conflito que vai rolar no final é alguns dos Shimurianos, provavelmente o alto escalão, vão querer impor a vontade deles sobre os humanos e atacar e conquistar. A humanidade vai revidar, principalmente por meio dos feiticeiros, e provavelmente com a ajuda dos Shimurianos que querem conviver com os humanos, eles vão conseguir vencer aquele grupo que vai ser uma minoria, permitindo que a próxima geração seja quem vai se entender bem e conseguir coexistir pacificamente, assim como foi dito no capítulo anterior. Não precisa ser uma guerra sem fim, mas também não dá só para ignorar tudo que já foi feito, ou no caso que vai ser feito. Claro que isso aqui é só uma teoria, mas eu acredito que sim, esse capítulo aqui vai ser usado como um tipo de reflexo para o que vai ser a série como um todo. Mas se você discorda de mim, pode deixar aqui nos comentários, falar o que você acha que vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.